Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diabetes mellitus. Bom, a diabetes mellitus ela é caracterizada por uma deficiência relativa ou absoluta de insulina no nosso corpo e ela é poligênica e multifatorial. Quer dizer que tem mais de um gene que define ela e vários fatores desencadeiam essa doença. E em todos os casos, tanto no tipo 1, tanto no tipo 2, nós temos uma alta glicose no organismo da pessoa. Bom, como eu falei já, ela é dividida em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, se manifesta na adolescência ou na infância, e o que acontece para ela desencadear como doença é a destruição das células beta pelo próprio organismo. As células de defesa, nossa lá, vão e acham que as células beta das células de Langerhans, que são as que produzem insulina, são como se fossem vírus ou células invasoras, aí eles vão lá e matam as células beta do corpo da pessoa e ela fica então com uma deficiência absoluta de insulina. Por isso, elas são insulina dependentes. O tratamento delas precisa de injeções de insulina para acontecer. O que desencadeia essa doença, que dá o ponto inicial para que ela aconteça, é um estímulo ambiental, que pode ser uma infecção viral, faltou L aqui, e um fator genético, combinados. Bom, sintomas que a diabetes do tipo 1 apresenta é a poliúria, que é você ir sempre no banheiro, ficar sempre com vontade de ir no banheiro, polidipsia, que é uma sede excessiva, polifagia, que é uma fome excessiva, fadiga, perda de peso, fraqueza, glicemia no jejum, ou seja, a glicose maior que 126 miligramas por decilitro, depois que você sai do período absortivo, cetoacidose, que é o excesso de corpos cetônicos no nosso corpo, e hipertriacilglicerolemia, que é o excesso de triglicerídeos. Por que essas coisas acontecem? Deixa eu tentar explicar para vocês. Nós temos muita glicose no corpo porque a insulina não está sendo produzida, então ela está só no sangue. A glicose que a gente acabou de alimentar não vai entrar para as células, porque é a insulina que faz isso, é a insulina que manda o recado para que as células captem essa glicose. Então, como não tem insulina, a glicose vai ficar no sangue. E a célula que precisa de glicose vai ficar sem. E aí, essa falta de glicose nas células faz com que o nosso corpo libere ainda glucagon, que é o ponto inicial para que o nosso corpo comece a produzir outras formas de glicose, né? Como a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outros produtos, a cetogênese, que é a produção de corpos cetônicos que podem ser utilizados como fonte de energia por outras partes do nosso corpo, a quebra dos triglicerídeos, aí os glicerídeos vão lá para o fígado e são transformados em corpos cetônicos ou passam pela gliconeogênese. Então, vai juntando cada vez mais glicose no sangue porque o nosso corpo entende que não tem glicose, né? A gente não tem glicose, só que tem, mas a insulina não tá lá para ajudar o nosso corpo a absorver essa glicose. Por isso que tem, por exemplo, fadiga, porque os nossos músculos não vão receber glicose. Então, qualquer movimento que a pessoa faça, ela já vai se sentir cansada. E por isso que vai ter perda de peso e todos esses sintomas aqui. Por que a poliúria? Porque a pessoa vai produzir muita glicose. E a única forma que a glicose vai sair dela é pela urina. Inclusive, por isso que a urina de quem é diabético do tipo 1 sai doce, entre aspas. É comum ver, por exemplo, formiguinhas na privada, porque todo aquele excesso de glicose vai sair na urina da pessoa. Bom, o tratamento, como que é feito? 1 ou 2 injeções diárias é o tratamento padrão, e ele mantém a glicemia entre 225 a 275 miligramas por decilitro. E a hemoglobina glicada fica em 8 a 9%. A hemoglobina glicada é hemoglobina ligada com a glicose no nosso corpo. E isso acontece em uma determinada porcentagem. Na porcentagem normal, acontece em 6%. Mas com o tratamento padrão, ela fica entre 8 e 9%. No tratamento intensivo, eu uso 3 ou mais injeções de insulina por dia e a glicemia fica em torno de 150 miligramas por decilitro. A hemoglobina, então, fica 7% mais próxima do valor normal. Só que temos um ponto negativo nesse tratamento intensivo, que é alguns pacientes podem demonstrar hipoglicemia, que é a falta de glicose. Talvez essas injeções de insulina excederam o que a pessoa precisava
e o organismo começou a captar muita glicose, mais do que o suficiente, e começou a causar hipoglicemia nessa pessoa. Agora vamos falar sobre a diabetes do tipo 2. Ela acontece quando o nosso corpo começa a demonstrar resistência à insulina, então ela não depende de insulina, né? Não insulina dependente, o tratamento não depende de insulina. O pâncreas ele pode até estar produzindo a insulina, só que o tecido adiposo e o tecido muscular respondem de forma inadequada a essa insulina, ou seja, eles não vão absorver a glicose, eles vão ter uma resistência a essa insulina. Por quê? Imagine que uma pessoa começa a se alimentar muito durante muito tempo, cada vez mais porções maiores de comida, e aí o nosso corpo começa a produzir mais e mais insulina para tentar absorver toda a glicose que a gente come, e quanto mais insulina a gente produz, né, o nosso corpo vai começando a criar resistência à insulina por causa dessas enormes quantidades que o nosso corpo começa a produzir. Então, eles começam a não aceitar mais a insulina, e como eles não estão mais aceitando alguns tecidos, como a adiposa muscular, as nossas células beta começam a produzir mais insulina, porque a glicose que está no sangue não está sendo absorvida, então ele começa a produzir mais e mais e mais e mais insulina, até que as nossas células beta ficam sobrecarregadas e param de exercer sua função. Então, elas param de liberar insulina ou morrem de tanto trabalhar, tadinhas. E normalmente acontece, então, em pessoas obesas. E é gradual, em torno de 10 ou mais anos que essas coisas acontecem, porque a pessoa vai ingerindo cada vez mais quantidades maiores de comida. Os sintomas, então, são a glicemia maior no jejum, né? Maior ou igual a 126 mg por decilitro. E alguns desses sintomas aqui são menos frequentes, mas também pode acontecer, que é a poliúria, como a gente falou, é excesso de urina. Polidipsia é uma sede excessiva e polifagia é uma fome excessiva. Também pode acontecer a dislipidemia e a hiperglicemia. Hiperglicemia acontece sempre, que é o excesso de glicose no sangue. A dislipidemia é porque não vai ter lipídios sendo liberados, né? Porque, como eu falei aqui, a glicose não vai ser absorvida, então o nosso corpo começa a produzir glucagon, né? Para tentar compensar essa glicose que está faltando dentro das nossas células. Mas aqui, mesmo que o nosso corpo esteja tendo resistência à insulina, a quantidade de insulina que o nosso corpo produz, mesmo que nós tenhamos resistência a ela, já inibe a produção de corpos cetônicos, por exemplo, e a gliconeogênese. Bom, o tratamento inclui redução de peso, exercício físico, modificações na dieta e agentes hipoglicemiantes ou insulina em casos mais severos da doença. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essa cetoacidose, que é o excesso de corpos cetônicos no nosso corpo, que acontece na diabetes do tipo 1, porque não está chegando glicose na célula, devemos lembrar que um desses corpos cetônicos é a acetona. Por isso que alguns, todos na verdade, né, os pacientes que têm esse diabetes tipo 1 e não foram tratados ainda, têm esse cheiro de acetona exalando, né, da boca e tal. E é isso, pessoal. Beleza?